Nós estamos começando nesse mês de maio, um mês que muitas igrejas separam para falar sobre família. Nós vamos estar falando sobre família nessa noite. E é muito bom a gente estar aqui. Abre sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. É muito bom ter o pastor Alexandre aqui, sua esposa, casal de pastores queridos. Semana a gente estava conversando, né, vendo o que Deus fez na vida de vocês. Alex passou um tempo muito difícil, e eu lembro na época me procurou aqui, a gente orou juntos, e essa semana eu vendo ele, a gente orando aqui, né, essa semana eu vendo ele ministrando, eu lembrei disso. Aí eu mandei mensagem para ele e falei assim: o que Deus fez? Né, coisa maravilhosa, né? E você sabe o que eu senti na hora que eu vi você pregando ali e tal, e eu lembrei desse tempo, é que às vezes a gente vê uma pessoa passar pela gente, num momento difícil, e depois aquilo, passa um tempo, e às vezes nem sempre o que a gente vai ver é bom. E quando eu vi você bem, quando eu vi você ministrando junto com sua esposa, eu falei assim: gente, como é bom ver boa notícia, como é bom ver Deus agindo, como é bom ver Deus transformando. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Estou muito feliz de ter vocês aqui nessa noite com a gente. Amém? Que Deus continue te usando vocês poderosamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Também te amo, meu irmão. Amém? Nós temos uma amizade de muitos anos, né? E é muito bom ver o que Deus está fazendo. Amém? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Tiago 1, 19 e 20. Diz assim: eu amo o livro de Tiago. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como nós vamos falar de um pouco de comunicação, vou destacar mais a parte inicial do texto. Então vamos repetir mais uma vez. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Até aí, mais no 19 mesmo. Senhor, nós estamos aqui começando essa série sobre família. E, Pai, nós oramos para que o Senhor ministre em nossos corações. O Senhor que ama a família, o Senhor que criou a família. Quando a gente olha uma família, a gente não tem como não se emocionar, não tem como não ver a sua mão poderosa, o seu cuidado poderoso. E, Pai, nesses dias, fala profundamente com nossas famílias, resgata-nos, Senhor, restaura-nos, vem sobre nós. Vivemos dias difíceis, dias de confusão, dias de distorção do que seja a família. Então, Pai, como é importante pararmos agora e focarmos, Pai, na nossa família, na nossa esposa, no marido, nos filhos, nos projetos, nos sonhos para a família. Então, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Ontem, vendo um vídeo, eu vi lá estamos se apresentando como um trisal, mas não era um trisal como muitos que a gente vê, que se apresentam já num ambiente bem confuso, bem complicado, não. Era um trisal tentando demonstrar uma normalidade. Então, era um casal ali, um homem e uma mulher casados, que depois, já com filhos, a mulher se apaixona por uma outra mulher, e aí ele olha, vê aquela situação, minha esposa está apaixonada por uma outra mulher, e eles chamam aquela mulher para conviver, e ficam convivendo os três juntos, com mais outros filhos,
e eles vão falando ali naturalmente, normal, e tudo sendo colocado como natural e tal. Ou seja, a gente vai vendo tudo isso acontecendo, e tudo isso sendo normalizado, e era sido colocado de uma forma muito natural, muito equilibrada, e tudo aparentemente. Então, você vai vendo que nós estamos vivendo isso, esse tempo, né? Então, nunca foi tão importante a gente pensar em família como um projeto de Deus e não do homem. Quando o homem tenta se projetar ou tentar colocar sua mão nisso, dá ruim. Dá ruim. Deus é que é o criador da família, é Deus que estabeleceu o que é a família, e nós cremos nisso. Então, por isso que a gente tem que buscar viver em família da melhor forma possível. E o nosso tema é provocativo, porque ele vai nos perguntar o seguinte, né? Nós colocamos um lugar seguro, uma pergunta. Nós omitimos o nome família, para não ficar repetitivo, mas a ideia ali é isso, né? A sua família, a sua casa, o seu ambiente familiar é um lugar seguro. Então, é algo que nós estamos tentando provocar na gente, para a gente olhar para a gente. Porque Deus estabeleceu a família, e Deus sonhou com a família, com o intuito de que ela gerasse vida e não morte, que ela gerasse diálogo, que ela gerasse cura. É lindo esse texto que a Bia abriu o culto. Coisa impressionante, quando vai dizer que anuncie para os teus filhos as obras que Deus fez, para que depois os filhos dos seus filhos também conheçam. E, ou seja, é esse o meu intuito, é que a gente olhe para a nossa família e que a gente tenha um ambiente de cura e não de doença, de restauração e não de perdição, não de mágoa. Quanta gente que vive uma vida terrível por ter uma família que não é um ambiente seguro. Então, a ideia é a gente pensar nisso. E esse tema veio, eu já falei, vou repetir, só para a gente contextualizar, veio quando eu vi um vídeo de uma menina que ela foi na padaria, parece, comprar, acho que pão de queijo, e quando ela foi atravessar, tinha um carro que tapava a visão ali na faixa de pedestre, e ela não via direito quem estava vindo, mas ela atravessou com o sinal aberto. E como ela não via, quando ela saiu de trás do carro na faixa de pedestre, uma moto jogou ela longe, assim, muito longe, ela caiu assim, e ela levanta imediatamente e vai embora. E ali, as pessoas comentando, e uma moça provocou isso em mim, ela disse assim, ela pega esse vídeo e fala assim, essa menina passou várias horas sem atendimento médico, porque depois que ela foi dali, ela foi para casa, tomou um banho, foi para o colégio, e no colégio começou a repercutir, porque o pessoal viu o vídeo, a filmagem, e aí a diretora chama aquela menina e fala, por que você está aqui? Falaram que você foi atropelada, você está machucada, por que você não foi no médico? Ela falou, não, tinha medo de contar para meus pais, eu tinha medo de contar para minha avó, e o que minha avó ia falar, dizer que eu não prestei atenção, eu tive medo e eu preferi não falar nada. E quando eu vi aquela moça falando desse vídeo, falou assim, seu filho tem confiança em você suficiente para contar para você, para desabafar para você, para te contar coisas que de repente você não gostaria nem de ouvir, ou eles são imediatamente, já combatidos, já são tratados mal, ou ele tem tanto medo de se abrir com você, que ele prefere omitir. Então, veio essa pergunta, nossa família, nossa casa é um lugar seguro? Então, é isso que eu queria pensar aqui nessa noite. Quando a gente vai para o livro de Tiago, pela tradição, é o irmão de Jesus. Né? Pela tradição, se acredita que esse Tiago, que escreve o livro, a Epístola de Tiago, é irmão do Senhor. Um dos líderes da igreja, né, de Jerusalém. E Tiago, se você ler o livro de Tiago, é um livro maravilhoso, gente, um livro curto, mas incrível. Parece um manual prático da vida cristã. Tiago fala muito do dia a dia, de como tratar um ao outro, fala sobre muito da questão da fé
que não tem obras, da fé morta, da fé estéril, da fé que não produz ação. Fala da questão da língua, do poder da língua, do cuidado que nós temos que ter com a comunicação, como que a língua tem um poder de restaurar e de destruir. Bênção e maldição está no poder da língua. Tiago vem falando de relacionamento, de como tratar o outro. Então, o livro de Tiago é um manual prático da vida cristã. É um livro interessantíssimo. E aí nós destacamos aí Tiago 1,19, para a gente pensar um pouquinho nesse tema, se nossa casa é um lugar seguro, e a gente, lembrando aí dessa história do vídeo, pensando se a nossa casa é um lugar seguro para o diálogo, para a conversa, sabe? Seja de pais com os filhos, de marido e mulher, será que nossa casa é um lugar de segurança? Onde nós encontramos cura, onde a gente encontra um ouvido para ouvir, onde a gente encontra um lugar de desabafo, onde a gente encontra segurança. Ou seja, como é a nossa casa, como é a nossa família. Então, eu peguei esse texto e dividi ele, esse versículo 19. Então, começo dizendo o que ele diz no início. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Ele começa dizendo, meus amados irmãos, tenham isso em mente. E quando eu vejo Tiago falar isso, meus amados irmãos, tenham isso em mente, eu vejo alguém tentando reforçar uma atitude de algo que é antinatural. Por que ele diz, tenham isso em mente? É como se ele dissesse, carreguem isso com vocês. Por quê? Porque é algo que vai tentar sair da gente, que vai tentar não ser uma prática do nosso dia a dia. Então, Tiago começa dizendo, meus amados irmãos, ele usa essa expressão, amados irmãos, e é muito legal isso, e ele diz, tenham isso em mente, guardem isso na mente de vocês, carreguem isso com vocês, porque todo tempo isso vai tentar sair de vocês. Então, vai ter que haver uma ação de depósito, vai ter que ser uma ação de cola, de colar na cabeça de vocês. E o que é o que ele está dizendo? Meus amados irmãos, tenham isso em mente. O quê? O que você tem que ter em mente? Sejam todos prontos para ouvir. Então, eu vejo nessa expressão, meus amados irmãos, tenham isso em mente, algo que, como não é algo da nossa natureza, nós vamos precisar ficar preso a eles. Nós vamos precisar ser diligente com isso. Nós temos que ter na mente, o que nós temos que ter na mente, que temos que carregar na mente? Nós temos que estar prontos para ouvir. Por quê? Porque normalmente, nós não sabemos ouvir. A nossa natureza, ela é mais levada a falar do que ouvir. Por isso que ele está dizendo, meus amados irmãos, tenham isso em mente, guardem isso na mente de vocês, sejam prontos para ouvir. Alguém já dizia, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Porque nós precisamos ouvir mais do que falar. E isso é para a gente algo difícil, porque nós não estamos prontos. E ele vai usar a expressão prontos para ouvir. E eu faço a pergunta, você está pronto para ouvir? Parece algo lógico e fácil, mas não é. Estar pronto para ouvir não é fácil. Tem gente que vai estudar 5, 6, 10 anos só para ouvir. E todos esses anos vão ser de luta para falar. E aprendendo a calar. Eu lembro que uma das maiores dificuldades, que eu quando comecei a perceber o chamado na minha vida, foi aprender a me calar. Porque eu lendo Bíblia, estudando, orando, quando alguém vinha conversar, quando alguém vinha se aconselhar, eu falava mais do que ouvia. E aí os pastores que vinham antes de mim, mais experientes, diziam, ei, se cale. Quando a gente, algumas vezes, tem uma irmã querendo aconselhamento. Então, pastor, a gente normalmente, sempre aprendemos isso, nunca aconselhamos mulheres sozinhos.
Aí a esposa do pastor não podia ir. Então o pastor chegava, pastor Dimas, Davi, vamos comigo lá na casa da irmã tal, ela quer um aconselhamento. Aí ia eu com ele. Ou pastor Vigílio, Davi, vamos comigo. Aí eu ia com ele. Ali a gente estava ali. Aí eu ali já querendo participar. E ali eu ficava angustiado, porque os pastores ficavam calados e a pessoa falando, e eu querendo falar. E ali eu ia aprendendo que ouvir é difícil. Só que se você quer aconselhar as pessoas, se você quer tratar o coração das pessoas, você precisa estar pronto para ouvir. Quantas pessoas vieram para se aconselhar, que a gente senta com a pessoa e a pessoa começa a falar, porque ela está vindo o quê? Sufocada. Quando fala desabafar, é uma coisa que está abafada e que está botando para fora, aquela churrasqueira do bafo, que você abre, sai aquela fumaça, a pessoa está cheia, está pronta a explodir. E quando ela senta e ela começa a falar, gente, sem brincadeira, já teve vezes da pessoa chegar para mim e falar assim, pastor, já posso ir embora, não precisa o senhor falar nada. A pessoa levantar e dizer assim, pastor, já estou bem. Aí você fala assim, meu Deus, mas não falei nada. Mas não é a questão, é que a própria pessoa falou, isso é terapêutico. Então, estar pronto para ouvir, é estar pronto para permitir o outro ser curado. Só que isso é muito difícil. Já perceberam algumas vezes, isso já aconteceu não uma vez, mas várias vezes, você pegar um grupo, vamos visitar fulano, está doente, está triste, está com depressão, está com alguma coisa, aí você pega um grupo e vai. Irmãos, a coisa mais triste que tem é quando você chega na casa da pessoa e aquele grupo que está com você tem alguém que fala mais do que a pessoa que você foi visitar. A pessoa está ali querendo botar para fora, querendo desabafar. Aí você leva alguém que começa a falar de doença, quando na verdade você não pode falar de doença. Você está ali para ouvir, você está ali para deixar a pessoa falar da doença dela, para que ela coloque para fora. E você vem depois no final só para orar. E aí a pessoa começa a querer falar, disputar de doença, fazer competição de quem está mais doente. Assim, meu Deus, você foi visitar, você foi levar uma palavra de esperança, ou um ouvido que seja. Então, é muito difícil estar pronto para ouvir. E a questão é, nossa casa é um lugar seguro, onde tem pessoas que sabem ouvir. Ou como essa menina que foi atropelada, e eu fiquei pensando que do lado de lá tem talvez uma avó super protetora, super preocupada, uma avó cuidadosa, mas que no cuidado perde o tato, perde o tempo, perde o limite. E nesse perder o limite, acaba atrapalhando ao invés de ajudar. E é exatamente isso que Tiago está fazendo. Ele está perguntando, e está dizendo que a gente tem que ter isso em mente. Nós temos que estar prontos para ouvir. E aí eu volto a perguntar, você está pronto para ouvir? Você consegue ouvir? Para ouvir é preciso ter paciência. E é uma das coisas que mais a gente tem perdido. A gente tem vivido tudo muito prático, muito corrido, muito agitado. E uma das coisas que você precisa fazer, e eu, para a gente começar a tratar isso, essa impaciência e essa correria desenfreada, a gente precisa fazer algumas coisas. Ler Bíblia, principalmente a Bíblia física, sem ser a Bíblia do celular. Por quê? Porque você precisa desapegar um pouco de coisas eletrônicas. Para tratar essa impaciência, você precisa voltar a ler coisas de papel, anotar, marcar. Ler livros. Se você não consegue ler livro, é porque você já está com um problema de ansiedade e essa aceleração que tem pego muita gente aí. Então, nós vamos precisar fazer alguns exercícios para a gente voltar a saber ouvir. Porque para estar pronto para ouvir, tem que ter paciência. Para estar pronto para ouvir, tem que ter calma. Tem que estar ali com os ouvidos prontos, porque a pessoa vai começar a falar. E se você está ansioso, você já quer que ela chegue no final da história. Você não vai ter paciência de ter cuidado em ter ouvido para a pessoa. A pessoa mal começou a falar, você já está cortando, e não tem nada pior para alguém que está querendo conversar, de ela olhar e ver que você não está ouvindo.
Você está ali, mas você não está ali. Então, para a gente estar pronto para ouvir, como o Tiago falou, nós temos que ter paciência. E há uma coisa que eu coloquei aqui, outro detalhe que eu coloquei aqui, é que para você estar pronto para ouvir, você tem que trabalhar uma coisa, do amor demais. O amor em excesso, no sentido de ouvir, ele atrapalha muito isso. Porque quando você ama alguém, você, sendo ouvido para esse alguém que você ama, você talvez escute daquela pessoa que você ama coisas que você não vai suportar. E é isso que afasta muitos filhos de conseguirem se abrir com seus pais. Porque você vai ouvir do teu filho que você protege, que você cuida, que você tem todo um cuidado, e que você acha a coisa mais linda do mundo, ele olhar e chorando e dizer para você, e depois de muita tentativa de que ele se abra com você, ele vai dizer: pai ou mãe, eu me acho feia, eu me acho feio. Eu me acho gordo, eu me acho, minha pele, eu não gosto da minha pele, eu não gosto do meu cabelo, eu não estou me sentindo bem. Você vai ouvir ele dizer isso, você vai ele dizer que ninguém no colégio gosta dele, ninguém dá atenção para ele. E quando a gente ama demais, no sentido que eu estou dizendo, de amar além da conta para ouvir, nessa hora você precisa pedir ao Espírito Santo: me dê a capacidade de ter equilíbrio nesse amor que consegue ser paciente, que consegue ser longânimo, que consegue ouvir coisas que ferem, que machucam e que a gente quer abafar para não doer. Mas eu preciso deixá-lo falar, mesmo que isso doa em mim. E talvez isso de ser feio, de ser gordo, de reclamar de coisas da vida, da sua aparência, seja somente algo muito pequeno. Talvez você ouça do teu filho algo do tipo: pai, mãe, eu quero morrer. E ouvir isso de alguém que você ama é muito difícil. Então, normalmente, quando eles começam a querer botar para fora aquilo que está sufocando, aquilo que está matando, quando eles começam a falar, o nosso amor vem e nos consome, a gente diz: não diga isso, não fale isso, por favor, não pense isso. E aí eles olham e pensam: eu não posso falar com minha mãe. Não posso falar com meu pai, não posso falar com meu tio, não posso falar com minha tia, porque quando eu começo a tentar explicar o que eu estou sentindo, e eu aprendi uma coisa também, que sentimento não se nega. Não adianta você dizer para a pessoa: não sente isso, você já sentiu, já está sentindo. Não adianta você falar para a pessoa: mas não faz isso, não pensa isso, a pessoa já está pensando. Então, sentimento, você não manda a pessoa não ter, você pode ajudar, mas você não tem como dizer para a pessoa: não sente aquilo que ela já está sentindo. Então, eu fiquei pensando nisso. Esse cuidado extremo, nessa hora, ele atrapalha, porque a gente precisa, para estar pronto para ouvir, estar preparado para ouvir as coisas mais difíceis, mas que vão dar ao teu filho, ou aquele que você ama, ou na tua casa, um lugar onde eles possam ter ouvidos para ouvir, e onde eles possam ter a oportunidade de serem curados, de serem tratados, de serem compreendidos, porque senão eles não vão conseguir se abrir com a gente. Porque não tem coisa pior. Uma vez eu vivi isso, você olhar e você pensar: caramba, eu estou mal, e você escolher uma pessoa para você desabafar, e você perceber que você escolheu a pior pessoa do mundo, pessoa que não soube te ouvir, que te critica, e que te deixa pior do que você estava, não porque te confrontou naquilo que você precisava, mas porque não foi cuidadoso. Então, é isso que eu tenho pensado, e por isso que eu digo que estar pronto para ouvir não é fácil. Mas é o que o Tiago diz, que nós temos que estar com isso na nossa mente, prontos para ouvir. Tem momentos que nossos filhos não querem uma lição de moral.
O que menos eles querem é uma lição de moral. E é preciso esse discernimento na hora de saber que aquele momento não é lição de moral, não é ser mais duro do que você tem sido. Talvez aquele momento você vai ganhá-lo com um abraço que ele não está esperando que você dê. Quando o pai do filho pródigo o vê antes dele mesmo e corre e o abraça, aquilo faz com que aquele que já tinha caído em si seja totalmente inundado por um amor que ele não merecia. É incrível isso. Então, nós precisamos ter esse discernimento de estar pronto para ouvir e do momento em que não é uma coisa mais dura, mas é algo que chame para perto de você. É um abraço, é uma oração, é um colo, é um beijo. Mas também, irmãos, em outros momentos, nossos filhos, eles não querem pais condescendentes. E por isso que é difícil saber ouvir. E é por isso que é difícil estar pronto para ouvir. Porque, ao mesmo tempo que você precisa não dar uma lição de moral ou ser mais duro, há outros momentos, se você não tiver uma medida certa, você põe tudo a perder. Porque também nós não podemos, em alguns momentos, ser pais condescendentes ou pessoas condescendentes, onde que a gente não coloca aquilo que precisa ser colocado. Agora, o momento de cada coisa, o momento do abraço, o momento do beijo, o momento de ser duro, o momento de chamar a atenção, é essa dinâmica que Deus dá, que Deus derrama e que nós devemos buscar para que o nosso ambiente familiar seja um ambiente de cura, seja um ambiente seguro, seja um ambiente de restauração. Então, é difícil tratar, não há muita receita de como agir. Mas Deus capacita, irmãos. Então, eu lembro de um momento em que eu estava vivendo uma fase muito doida. Às vezes você vai saindo ali do segundo grau, terminou o segundo grau, 18, 19 anos, e você está começando a ter que trabalhar. Na minha época não tinha negócio de faculdade como tem hoje. Não tinha essa oportunidade que tem hoje. E eu lembro de que eu vivi uma fase que eu ia fazer entrevista de emprego, mas me enrolava todo, não tinha experiência nenhuma. E uma vez eu estava com muitos documentos, que eu tinha feito um curso, estava com uma pasta cheia de documento, muito documento. E ainda tinha passado no banco para tirar um dinheiro para o meu pai. E vivia naquela fase desempregado, buscando o primeiro emprego, aí fui lá para fazer uma entrevista, aí depois meu pai passa no banco, traz o dinheiro para mim, aí eu coloquei, tirei dinheiro, botei naquela pasta, voltei, ao invés de eu ir para casa, guardar o documento, dar o dinheiro do meu pai, eu cheguei de lá, da rua, peguei aquela pasta, botei em cima do muro de casa e fui conversar com o meu vizinho, fui batendo um papo com o meu vizinho, e aí fui me distraindo, e quando eu acabei de conversar, que eu fui para casa, quando eu olhei, cadê a pasta? Não estava mais no muro. Alguém viu e levou, e eu não percebi. Então, aquilo que já estava complicado, aquele que estava desempregado, aquele que estava ali meio que gerando um certo incômodo, já um homem grande, comendo, bebendo, sem trabalhar, agora ainda tem esse problema de perder uma pasta cheia de documentos. Meu pai falou, não, o dinheiro, mas os seus documentos, e agora, para tirar esses documentos, como que vai ser? Mas eu lembro, quando eu olhei, eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, como que pode? Eu estava aqui do lado, e é difícil, como que você deixou a pasta aí? Tipo assim, você não consegue explicar. Por que você foi tão inocente, você deixou a pasta com o dinheiro aí, com tudo aí? E eu lembro que eu fui para casa, depois de tentar achar, procurar, andei, corri, nada. Chamei um vizinho para me ajudar, ele andou de bicicleta, tentou achar nada. E eu falei, agora eu vou ter que encarar meu pai. E aí foi esses momentos em que eu esperava alguém que ia ser duro, que ia ser, sabe, implacável, que ia lá na minha ferida, e eu encontrei um pai amoroso. Eu encontrei um abraço, eu encontrei um perdão, eu encontrei um incentivo, eu encontrei, você vai achar seus documentos. E realmente depois alguém telefonou, olha, acharam a pasta, está com todos os documentos, o dinheiro sumiu, mas os documentos estavam lá, e eu pude ir lá buscar. Mas também houve momentos em que
eu estava nessa fase e que eu ouvi minha mãe pegar o ninho e tirar toda a plumagem, tirar tudo que tornava o ninho confortável. Ela deixou o ninho só nos galhos, para que eu me movesse, e dentro de mim, eu estava vibrando com aquilo. Por fora, medo do primeiro emprego, medo de como que seria, medo de me colocar no mercado de trabalho, medo, mas minha mãe olhou e percebeu que naquele momento eu não precisava de abraço, eu não precisava dizer, fica aqui meu filho, toma aqui, não, eu precisava de um chacoalhão, eu precisava de alguma palavra dura, para que eu olhasse assim, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu precisava viver isso, eu precisava desse incentivo. Então, dentro de mim, eu sabia que aquela mãe que eu precisava naquele momento, não era uma mãe que passaria a mão na minha cabeça, mas seria uma mãe que iria me confrontar, que ia dizer, você é capaz, vá procurar emprego, você tem que levantar, seu irmão sai de casa às 5 horas da manhã, e você não pode ficar dormindo até 9 horas da manhã, levanta, vai procurar emprego, bate nas portas, pede emprego. E ali eu comecei, eu ficava apavorado, mas por dentro eu ficava vibrando. Alguém me enxergou, alguém está me incentivando a crescer. Então é muito difícil ouvir, é muito difícil tornar o nosso lar seguro, porque às vezes a gente se desequilibra, a gente exagera no cuidado e o filho não sabe pegar um ônibus sozinho. A gente exagera na proteção e o filho não sabe telefonar para a farmácia para pedir um remédio por conta própria. Quando você está ocupado com alguma coisa. É dependente. E a gente fica ali naquele jogo, está vendo o tempo passar, está vendo a idade chegar e nada muda. Então, é por isso que ele está dizendo que nós precisamos buscar um ouvido pronto para ouvir. E ele também diz, e meus amados irmãos, tenham isso em mente, guardem isso, carreguem isso, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar. Tardios para falar. Porque o falar, como nós falamos, é algo da nossa natureza. Nós falamos, nós adoramos falar, mas nós temos problemas para ouvir. E quando a gente fala mais do que ouve, a gente coloca os pés pelas mãos, a gente se precipita, a gente fala o que não deveria ser falado. E é isso que o Senhor tem chamado a gente nesses dias. Que a gente tenha cuidados. Uma vez eu vi alguém dizer assim, que há palavras que vão, que vêm e vão, mas há palavras que a gente coloca numa gaveta. Quando eu ouvi isso, isso me trouxe assim, uma responsabilidade no meu coração, um medo. Porque imagina, tem palavras que chegam e vão embora, mas tem palavras que são armazenadas. Quando são palavras que são armazenadas, que são palavras boas, amém. Mas quando são palavras ruins, quando são palavras duras, que machucam e que ficam enraizadas, e a gente precisa ter cuidado. Ouvir, e só depois falar. Ter calma, ter paciência. Não tem coisa pior, irmãos, do que você achando que está conseguindo, achando que você está atingindo, achando que você tem tudo direitinho, tudo arrumadinho, você perceber que tem alguém a poucos metros do teu quarto que está totalmente em desespero. Tem nada pior do que a gente descobrir que aquele acesso que a gente acha que tem, nós não temos. Imagina essa avó sendo informada, o colégio chamou os avós, chamou os familiares e informou, olha, a sua filha foi atropelada. E ela alega que ela teve medo de falar para vocês. Ela veio para o colégio toda machucada e ela teve medo. Imagina o susto deles. Talvez ali, constrangidos pelo ambiente, pela exposição,
eles foram comedidos, mas se fosse em outro tempo, talvez fariam um escândalo. Mas eu tenho certeza que na cabeça daquelas pessoas, eles estavam acertando. Porque é muito difícil. Falei aqui, é tudo muito difícil. A gente não sabe o que fazer. A gente não nasce com uma receitinha. Mas eu tenho esperança, e por isso que eu estou aqui. Eu tenho esperança de a gente sair daqui hoje com esse desejo. Desejo de ter mais paciência, sabe? Desejo de entender que a gente pode, sim, ser instrumento de Deus. E ser instrumento de Deus é saber ouvir mais do que falar. Uma vez uma pessoa falou, um homem que perdeu o seu filho assassinado, ele falou que algumas pessoas foram até a casa dele e falaram assim, eu não sei o que te dizer. E ele dizia assim, ele falou, hoje eu penso que não é o que dizer, mas é estar. Mais do que palavras, mais do que explicação, esteja junto. E eu fiquei pensando nisso, é mais do que saber o que dizer para as pessoas. Tem horas que você não vai saber o que dizer. Você só vai dizer para ela, eu estou aqui para te ouvir. Eu não sei o que te dizer, mas eu estou aqui para te ouvir. Meus ouvidos estão prontos para te ouvir.